Audioconto O que tem acontecido. Escrito por Paulo Thiago Akio Ogura. Já me perdi nos dias. Estar aqui dentro sem olhar para o sol e nem ter nossos relógios está sendo uma experiência diferente. Para não falar bizarra, estou escrevendo neste papel, pois sinto que posso ficar louco com o que está acontecendo. Resolvi escrever, para deixar minhas memórias aqui. Vamos para o início. Tudo começou de repente. Em um dia, eu estava em minha casa com meus pais. Eles haviam me visitado quando recebi um telefonema dizendo para me aprontar, que uma equipe viria me buscar. Não falaram para quê e nem quando. Estranhei, mas como tinha um tom de ordem, eu meio que segui. Despedi dos meus pais e não muito pouco depois que eles se foram, a equipe chegou. Fui escoltado por essa equipe fortemente armada, apesar de não ter ninguém na minha rua e o meu bairro ser considerado tranquilo. Entrei no carro forte e fui levado até um avião. Acho que eu fui um dos últimos a chegar, porque logo que eu entrei, as pessoas já estavam se preparando para fechar a porta. Só sei que eu fiquei mais feliz ao ver Júlia ali sentada e fazendo parte desse projeto. No percurso do avião, nós recebemos uns arquivos esquisitos falando de um suposto ataque zumbi. Apesar de gostar desse tipo de assunto, e minha casa estava toda equipada para sobreviver a um suposto ataque, mas sempre foi uma ideia estúpida, que parte era para descarregar minha agressividade animal. Um calafrio tomou minhas costas ao lembrar de nossas pesquisas. Minha visão se turvou. Mãos estavam apertando o ferro da poltrona. Minha língua ficou amarga. Meus pensamentos não paravam em minha mente. O primeiro que ficou foi: podíamos ter evitado. Pois eu coordenava a equipe que desenvolvia um método para recuperarmos as partes do cérebro danificadas. Quando o programa foi desativado por motivos de incompatibilidade ideológica, perdemos tudo. O mais engraçado é voltar ao mesmo projeto 2 anos depois, com o mesmo presidente. Devo admitir que depois do vídeo do presidente, houve um silêncio mortal e eu fiquei mais calado. E nessa hora a Júlia levantou e tomou a fala. Com certeza ela é a pessoa mais preparada para isso. Chegamos e teve um tipo de apresentação da equipe e os militares envolvidos. Fiquei mais aliviado quando Júlia foi eleita diretora do projeto. Tudo fica mais fácil com ela. Passamos por um exame médico e deixamos todos os nossos pertences com eles, como se fôssemos criminosos. Mas tudo bem. Depois eu encontrei com Marcos. Ele foi um dos poucos que não mantive contato depois do antigo projeto. Ao longe o achei estranho, mas como ele puxou conversa comigo, eu respondi. Foi meio esquisito, apesar de ter ficado feliz com a notícia de que ele havia se casado e tido filho. Por algum motivo, ele mesmo cortou a conversa. Achei estranho, mas continuei meu caminho. Nem 5 minutos depois, um militar veio até minha presença e pediu para que eu o acompanhasse até uma sala. Ao entrar nela, senti o clima pesado. Júlia estava lá também. E pelo que eu entendi, fui chamado para aquela reunião a pedido dela. Pediram para eu sentar ao lado dela.
Ela olhou para mim e sorriu. Os militares ligaram uma televisão. Mostraram algumas imagens de pessoas se matando e se comendo de forma que eu nunca tinha visto. Olhando a cena, me assustei, pois nunca tinha visto cenas tão chocantes. Nem nos vídeos da National Geographic ou de alguma série de zumbi. Assim que o vídeo acabou, fiquei pensando se eram cenas reais ou se eles fizeram uma pegadinha de mau gosto e pegaram alguns vídeos de séries de zumbis que eu nunca tinha visto. Minhas mãos tremiam. Estava tão tenso que mal conseguia virar o meu pescoço para olhar Júlia. Ela já estava falando como se aqueles vídeos não significassem nada. Acho que eu demorei uns 30 minutos para recuperar o meu pensamento em velocidade normal, sem ter invasão de pânico em meu corpo inteiro. De longe, ontem foi o dia que mais tive medo em minha vida. Passei esse tempo todo escutando abafado. Era como se eu não estivesse em meu corpo. Eu respondi perguntas que nem sei quais foram. Estava em um estado catatônico por dentro e por fora. Estava reagindo como sempre reajo. O que eu me lembro que eu falei foi que era um acidente. Pensando agora, que palavra é essa que eu usei? Acidente? Era terrível. A única coisa que eu falei que eu acho que prestava e que prestou foi que a gente precisava de uma cobaia para entender o que estava acontecendo no cérebro dessas pessoas que passavam a comer umas às outras. Eles riram de nervoso, pelo menos que eu acho. Eles me disseram depois que eles haviam tentado diversas vezes capturar uma cobaia, mas só que todo mundo que foi não voltou da missão. Ou seja, eles não tinham nada. Fiquei pensando como que a gente podia então desenvolver a continuidade de nossa pesquisa. Depois de um tempo, voltei ao normal. Respirei fundo e dei a ideia de desenvolvermos um gráfico de progressão da mutação dos cérebros. Eles me olharam novamente e me reprimiram perguntando: quanto tempo você acha que temos? Fiquei sem saber o que responder, mas logo me subiu o ódio e quis falar que se eles não tivessem acabado com o projeto há 2 anos, nós teríamos as respostas que eles queriam e pronto. Júlia colocou a mão em cima da minha. Ela estava gelada, mas mesmo assim me acalmou. Ela direcionou a reunião para nós termos o mínimo e um pouco a mais do que a gente tinha antes. Eles falaram que já tinham o equipamento todo. Então levantaram e pediram para acompanhá-los. Saímos daquela sala e entramos em outra. Nessa hora, nós encontramos um laboratório gigantesco. O militar, que me esqueci o nome agora, perguntou se não estava bom e se assim nós poderíamos começar de imediato. Júlia falou com a voz baixa e controlada que nós só iniciaríamos no dia seguinte. Eles não retrucaram nada. Apenas saíram e ela se encostou na bancada. Aproximei devagar, como um cachorro assustado, e coloquei a mão em seu ombro. De repente, ela me abraçou e acho que chorou um pouco, mas ela logo se desculpou. Recomposta, ela me falou que estava com medo de tudo aquilo e não sabia se daria conta, mas que se sentia responsável e então levaria o projeto para frente. Não soube o que dizer. Eu estava contando que ela soubesse ou tivesse alguma ideia, mas parece que esses 2 anos a deixou menos criativa. Ela sempre tinha uma ideia
espetacular em momentos de crise. No segundo dia, nada aconteceu. Ficamos conversando para pensar em alguma estratégia. Pedimos para que, se por acaso eles encontrassem cadáveres para nós dissecarmos, seria uma boa. Mas não chegou nada, e nem no dia seguinte. Descobrimos que pouco restou de nossa pesquisa passada. Além de parte ter sido arquivada, a outra parte foi forçadamente encaminhada para visões duvidosas. Isso é algo difícil dentro da ciência. Se a pessoa parte de um pressuposto, ela pode ignorar todos os indícios que levariam para uma negação da tese e encontraria pontos fracos para justificar a própria. Acabamos discutindo bastante, pois Marcos estava fazendo de tudo para interromper todas as pesquisas. Ele se intrometia aonde não era chamado. Começou a agredir verbalmente Júlia. Em alguns momentos tentei intervir e acabei levando bronca depois, pois me intrometer era não deixar Júlia se impor. Mas nunca entendi por que as pessoas precisam se impor de forma agressiva. Mas em parte entendo, pois estávamos agora trabalhando com os militares. Apesar de eles parecerem bem frios e calculistas, já entendi que para eles é claro que quem manda grita e o que obedece abaixa a cabeça. Marcos está me deixando com preguiça de químicos. Não conheço muito, tenho que ser justo, mas ele está conseguindo. Não posso generalizar, eu tenho que ter mais calma. Eu acho que é muito mais essa personalidade do Marcos do que qualquer outra coisa. Tem que manter a calma, senão eu cometo injustiças. Espere um minuto. Estão me chamando. Preciso parar de escrever, pois parece que acharam alguns corpos para serem analisados.